Primeiro culto de 2024 e para mim é uma honra, uma alegria estar diante de vocês, permitindo que Deus fale, tanto para mim quanto para vocês. Amém? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por esse dia, pela oportunidade, te agradeço por esse novo ano que se inicia e te damos agora, Senhor Deus, permissão total para que o Senhor fale, conosco. Abrimos os nossos corações e declaramos, Senhor Deus, que toda autoridade em nossas vidas e nesse lugar pertence a Ti, Pai. Repreendemos agora qualquer tipo de pensamento, qualquer dardo inflamado do maligno, qualquer levante do inimigo para tentar nos atrapalhar de receber aquilo que o Senhor preparou para a gente hoje, Pai. Declaramos, Senhor Deus, e nos colocamos, Pai, totalmente dispostos a ouvir e receber de Ti, as nossas mentes conectadas à Tua mente, Senhor Deus, que nós possamos ouvir, que nós possamos ver, que nós possamos sentir, que nós possamos sentir a Sua manifestação em nossas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados, é um prazer danado estar aqui nesse primeiro culto de 2024, essa primeira reunião. E os irmãos que me conhecem já há mais tempo, sabem que eu gosto muito de meta. Ih, já era, meu irmão, não tem jeito. Eu gosto pra caramba, porque isso nos direciona muito. Se a gente não tem meta, vai viver aquela vida que vocês conhecem, deixa a vida me levar, vai chegar em qualquer lugar, né? Eu tinha um amigo meu, que ele era assim, tão alienado, que a gente brincava, a gente falava assim, cara, esse cara aqui, eu acho que se ele chega num ponto de ônibus, ele acha que ele faz o sinal para qualquer ônibus que ele entrar, vai levar ele no sentido que ele deseja. O cara era muito alienado. E quando a gente não cria metas na nossa vida, isso acontece. Então, o pessoal que sabe, já me conhece, sabe que sempre, final de um ano, início do ano, eu estou sempre falando sobre isso. É um momento maravilhoso. Sabe quantas pessoas, a Luana estava brincando comigo e fala assim, pô, não vai dar aula de Kung Fu? Gente, quanta gente começa... entra em contato comigo, com a minha escola, né? Fala, não, eu quero treinar, eu quero começar 2024 diferente, o ano em si, né? Porque o pessoal se propõe a fazer coisas diferentes. Se a gente começa o ano de qualquer jeito, né? Seja na nossa empresa, seja na nossa casa, nossa vida familiar, a gente vai seguir de qualquer jeito, não é? Tem aquela máxima da Alice no País das Maravilhas, todo mundo conhece aqui, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E é isso o que acontece com a gente. Eu já gosto de estimular a igreja, gosto de me estimular a colocar diante do Senhor, me colocar diante do Senhor e buscar essas metas. Olha só que interessante. Eu tenho um quadro grandão no meu escritório, um quadro branco, que eu fico escrevendo, todo rabiscado, né? E no final do ano eu chego lá para ver as metas que eu coloquei naquele ano. Eu coloco metas mensais, anuais, e eu vou ticando aquilo que foi alcançado e aquilo que não foi alcançado. É interessante porque às vezes tem metas que demoram um pouquinho para ser alcançadas. Eu contei para vocês uma vez aqui que a minha mudança para Indaiatuba demorou, acho que 3, 4 anos. Era uma meta lá, pendente. Mas é muito frustrante quando a gente chega no final do ano, quem gosta de fazer meta, como eu, chega no final do ano, olha lá para aquele quadro que você faz, seja um caderno, seja no meu caso um quadro mesmo, e a gente não consegue ticar muita coisa, ou às vezes até nada. E por que isso acontece? Vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo hoje, na praia. Então, imagina, aqueles que sabem, eu estou morando em São Paulo, uma cidade maravilhosa, chamada Indaiatuba, perto de Campinas. E eu venho para cá, quase que mensalmente. E quando eu venho, é claro que, como todo bom carioca, eu fico com uma vontade danada de ir na praia. Aliás, uma crise de abstinência, né, em relação ao mar, não tem jeito, né? Então, fui para a praia hoje com a minha filhinha, Amanda. E aí, quem foi para a praia hoje, né? Deve ter notado, a água estava friazinha, até que não estava tão gelada assim. Mas ela estava forte, muitas bandeiras vermelhas no mar. E eu cheguei e vi a minha filhinha ali, que não está muito acostumada com o mar. Levei ela,
né, para o banco de areia. Aí fui junto com ela, mas falei assim, aqui vai ser mais fácil para ela. Realmente foi mais fácil para ela entrar, a água estava rasinha e tal. Só que ali não dava para a gente, né, brincar na água, né, ficar na água, né? E a água estava só batendo, quebrando bem no banco de areia onde a gente estava, né? Então quebrando bem na nossa cabeça ali, não estava gostoso. Aí eu olhei para o outro lado, o outro lado era aquele lado justamente onde estava fincada a bandeira vermelha, mas era aquele lado que estava mais fundo, né? Com aquele buraquinho, não estava um buracão, não, era um buraquinho, mas só que a onda estava quebrando lá atrás. E aí eu fui com ela ali, a gente foi vendo, então, e a gente chegou naquele lugar e foi muito agradável, e ficamos ali um tempão, né? Uma oportunidade muito gostosa de estar com ela na praia. Ou seja, eu me direcionei primeiro para um lugar onde eu achei que era melhor para mim. Um lugar rasinho, tranquilo, mas na verdade a onda só batia na minha cabeça. Sabe quando você começa o ano, Rodrigo, você só toma na cabeça? Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu fui ali, eu olhei com os meus olhos carnais e eu falei, eu acho que aqui é melhor. É claro que isso não acontece na sua vida, né? Eu tenho certeza que você não chega e fala assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é melhor. Não, eu tenho certeza que você faz diferente. Você fala assim, Senhor, o que é melhor para mim? É ou não é? Sim? Mais ou menos? Sempre? E aí, quando eu mudei, eu fui arriscar onde eu achava que poderia não ser tão bom assim, ali sim eu consegui, né, consegui passar um dia muito gostoso ali de mar com a minha filhinha. E na nossa vida, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente cria metas sem colocar essas metas diante do Senhor, porque a gente acha que é o melhor para a gente, e fica só tomando onda na nossa cabeça, quando na verdade o Senhor está falando, meu filho, é aqui filhote, é aqui do seu lado, por que você está, é só você andar mais uns passinhos para o seu lado. E a gente, não, mas ali não está tão bom não, ali vai ser difícil, ali vai ser mais complicado. Mas quando é a vontade de Deus para você, o mais difícil, o mais complicado é o quê? É o melhor, é o mais fácil, é o mais suave, é onde você vai encontrar paz, onde você vai descansar, onde você vai prosperar. Então, o meu desejo para 2024 é justamente começar esse ano alinhado à vontade de Deus. E como é que eu faço isso na prática? Ontem a gente teve aqui, nesse prédio, uma reunião histórica. A gente teve uma reunião histórica aqui. Não foi, dona Beth? Não foi, seu João? Seu Rodrigo? Aqui, Teco, dentre outros, que eu não estou vendo agora rapidamente. A gente teve aqui a reunião do Conselho da Escola Sobrenatural, Verbo, em que nós buscamos uma palavra do Senhor, um direcionamento do Senhor para 20 anos. Olha que legal. Não foi, Jairo e Jaci? 20 anos. Mas como é que você faz isso na prática? Como é que você busca alinhar a sua vontade, alinhar as suas metas com as metas do teu Deus? Então, na prática, o que a gente fez foi orar e buscar de Deus aquilo que Ele tem para a gente, simplesmente assim. Simples assim. Vamos orar e buscar o que Deus tem para nossas vidas, ao invés da gente decidir, em 20 anos eu acho que a gente deve fazer isso, vai tomar onda na cabeça. Por que não perguntar para aquele que sabe tudo muito melhor do que a gente? Em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, olha que interessante o início dessa passagem, aqui, no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que
com o que nos vestiremos, porque, olha só o que Jesus fala, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, falar de meta aqui para você, pelo amor de Deus, tenho certeza que você já viu vários videozinhos no YouTube, shorts, no Instagram, falando de meta para 2024, porque os gentios procuram isso. Esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou viajar para a Itália, esse ano eu vou construir uma casa. Isso, meu amigão, todo mundo quer, todo mundo faz, Então, olha só Jesus já falando para você há 2000 anos atrás. Cara, ficar preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, ficar preocupado com coisas supérfluas, isso aí todo mundo se preocupa. Olha só, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita, que necessitais de todas essas coisas. Agora, para a gente se alinhar com a vontade de Deus, a gente tem que continuar ouvindo aquilo que Jesus continua falando. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Eu vou parar aqui. Mas buscai primeiro o reino. Isso o gentio não faz. Isso é mais difícil de você ouvir lá no Instagram. É mais difícil de você ouvir no YouTube. Graças a Deus existem muitas vozes, né, de Deus ali também. Mas a verdade é que isso é mais difícil o teu amigo te recomendar. Mas é o que Jesus Cristo nos ensina. Então, buscai primeiro o reino de Deus. E como que a gente faz? Porque, isso aí, não é, Alex? Isso aí, buscai primeiro, a gente já sabe. Simone, não é? Isso é claro. Você está falando, Bruno, esse versículo aí todo mundo aqui sabe de cor e salteado, beleza. Mas na prática, meu irmão, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso e como que a gente de verdade aplica isso na nossa vida? Então, eu falei para vocês, né, ontem aqui, então, o conselho, por exemplo, da Escola Sobrenatural se reuniu para buscar de Deus uma direção para 20 anos, para 2044. E essa busca é uma busca realmente em oração, em intimidade com Deus. É verdadeiramente, Pati, chegar e perguntar para Deus: Senhor, 2024, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida acadêmica? Eu cheguei para minha esposa e falei assim: meu amor, 2024 eu quero estudar mais. Eu quero fazer isso, eu estou em dúvida se eu faço isso, isso ou isso. Dei para 3 opções. Aí Jesus chegou para mim e disse assim: não é nem isso, nem aquilo, é outra coisa. Porque é muito fácil, Lisa, a gente querer passar na frente de Deus, ou não? A gente não está acostumado a fazer isso mesmo, e decidir por Ele, e tomar onda na nossa cabeça, quando na verdade precisamos buscar em primeiro lugar, e buscar em primeiro lugar é colocar, é perguntar para Deus antes. Eu quero te desafiar aqui. Você perguntou para o Senhor o que Ele tem para você para esse ano? Não, sinceramente, você perguntou para Deus o que Ele tem para você na sua vida familiar, na sua vida acadêmica, profissional, na sua vida financeira, ministerial? Você fez essa pergunta? Gente, que dia é hoje? 7? Caraca, Teco, já é dia 7, tu não fez essa pergunta ainda? Tá na hora, ainda bem que você veio hoje, graças a Deus, porque o Senhor vai falar fortemente com você hoje aqui, amém? Meus irmãos, é isso. Então, é muito difícil a gente parar, tirar um tempinho para buscar. É verdade, não é? Tirar um tempinho para buscar o Senhor e buscar clareza no que Ele quer para a gente, porque às vezes não vai ser numa oração que você vai fazer que Deus vai te revelar. Quem já aconteceu isso com quem aqui? Dias de oração, para que você tenha clareza daquilo que o Senhor tem para você. Como é que a gente faz isso na prática? Simples.
A gente tem que começar então a perguntar para Deus de verdade: Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa área da vida? E aí é muito interessante, né? Uma vez, cheguei para um irmão na igreja, tempão na igreja, tempão, meu irmão. Eu falei: meu irmão, ora pela tua esposa aí. Estava aconselhando o casal, um não orava pelo outro, um estava brigando com o outro. Meu irmão, ora pela tua esposa aí, sei que é o sacerdote da tua casa, ora por ela. E ele, ó, a oração dele, presta atenção. Meu irmão, ora, abre a tua boca, irmão, ora. A oração dele, Pedro. Meu irmão, não está orando não? Não, Bruno, é que eu não sei orar. Como assim? Anos na igreja, meu irmão, que isso? Aí eu estou aqui falando para você buscar a Deus, e você às vezes está achando que é história, é historinha. Mas Deus fala com a gente, de verdade, não é de brincadeira, não é história. A palavra de Deus é mentira? A palavra de Deus é verdade. Então, você vai começar a colocar diante do Senhor. Chega, pô, vamos começar 2024 debaixo da cobertura do teu Deus. Então, você vai orar, você vai colocar, perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida pessoal, profissional, acadêmica, financeira? E o mais importante, você vai parar para escutar, porque a gente não para ouvir o Senhor. Não é, Jairo? A gente não para ouvir a Deus, a gente fala: Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo, aquilo outro, tá, valeu. E Deus já... Ele quer ouvir, Ele quer falar, e a gente precisa parar para escutar. Então precisa parar mesmo. Isso é o difícil, né? Porque tudo quer chamar a nossa atenção, o tempo todo você está correndo para um lado e para o outro. É verdade ou mentira? Você não está correndo o tempo todo? Então não tem tempo para nada, é ou não é? Não tem tempo. Ah, não tenho tempo. Mas você precisa ter tempo para ouvir o que Deus quer falar com você. Ué. Senão, vai ser um ano infrutífero na tua vida. Mas não vai, em nome de Jesus, porque a gente vai ouvir o que o Senhor tem para falar. Vai começar agora e vai continuar ao longo dessa semana, ouvindo muito o que Ele tem. Então a gente vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer soaking, vai buscar feedback, aconselhamento. Porque a gente quer tomar nossas decisões, mas a gente não quer perguntar, né? Pô, vamos falar com o meu líder de igreja no lar, o que ele acha? Vou falar com o presbítero da igreja, o que ele acha? Vou falar com a minha esposa, com o meu marido, com aquele meu irmão que caminha comigo. Deus fala com a gente também através daquelas pessoas ao nosso redor, amém? Porque Ele nos colocou numa família, num corpo, para isso, para um ajustar o outro. Somos todos aqui diferentes e todos nós temos a nossa função nesse corpo. A gente precisa, então, em primeiro lugar, para nos alinharmos com a palavra de Deus, buscai o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, mas buscai primeiro o reino de Deus. Só que não termina aí, não é? O versículo continua dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? A sua justiça. Que coisa, né? Bruno, eu sou justo. Uma vez eu estava no mercado, me deram um troco a mais. Eu fui lá e devolvi. Olha, parabéns para você. Só que essa não é a justiça que está se referindo aí, não sei se você sabe. Acordou, Flávio? Flávio acordou? Estava quase, deu uma piscada pesada. Agora, pum! Seguinte. Brincadeira, estou brincando com o Flávio. Tá atento. Sempre alerta. Meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus não é essa, não. Sabe qual é a justiça de Deus? Justiça na palavra de Deus é a prática da palavra de Deus. A prática daquilo que o Senhor teu Deus te ensina a fazer. Olha. Então, quando Jesus Cristo fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele fala de busca, de intimidade. Mas ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala, e pratique aquilo que a palavra te ensina. Então você quer buscar, você quer um ano alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Olha só que Deus vai falar contigo aqui agora.
você tem que ter esse tempo de busca e você tem que praticar aquilo que o Senhor Deus te ensina, te exorta. Olha só o que fala Tiago, capítulo 2, versículo 17. Você sabe muito bem. Assim também a fé, se não tiver as obras, é o quê? Morta. Porque não adianta eu vir aqui falar se eu não fizer. Não adianta nada. Eu tenho que praticar. Eu preciso viver a palavra que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Eu preciso cumprir as escrituras. Eu preciso obedecer praticamente, tá? João, capítulo 4, 23, versículo 23 diz assim: mas a hora vem, olha só, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Significa que você precisa estar alinhado espiritualmente, numa busca espiritual, mas precisa praticar, viver a adoração. A adoração não pode ser só da boca para fora, só uma atitude interna, mas precisa ser externalizada pela prática, pela vida. Caso contrário, é morta. Olha só. Então, Jesus Cristo nos ensina: você quer se alinhar com a vontade de Deus? Porque não adianta fazer meta, buscando o carro, buscando isso, buscando aquilo, se ela não estiver alinhada com o que Deus tem para você. Isso aí, como Jesus Cristo falou, até os gentios fazem. Mas você não precisa disso. Você tem mais. Você tem mais. E a palavra de Deus te ensina: buscar então, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. A justiça, então, é o agir de acordo com a palavra de Deus. E ela pode ser... Eu fiz uma divisão aqui. Eu que inventei isso aqui para te contar, para você entender didaticamente aquilo que eu quero, a mensagem que eu quero passar para você hoje. A justiça pode ser dividida em justiça externa e interna. O que isso significa? Uma classificaçãozinha que eu inventei. Mesma coisa você pode falar: existem duas pessoas no mundo. Aqueles são brasileiros e os que não são brasileiros, né? Dois tipos, né? Eu ia falar os flamenguistas e não os flamenguistas, mas isso aí é a história, só vejo o Flamengo aqui, é ou não é? Amém? Amém. A Jane levantou a mão e falou: glória a Deus. Quê? Que isso, irmã? Vou orar por você no final do culto. É a libertação. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, de justiça externa e interna. O que é a justiça externa, na verdade? Nessa classificação, só para a gente entender didática, externa é o fazer, é o agir. É cumprir a palavra de Deus em relação ao próximo, que se manifesta, é o amar o próximo, é o servir. É você cumprir, então, as escrituras externamente, com práticas, com atitudes, tá? Com práticas externas, né? Práticas que você consegue externalizar na sua vida. Buscar a Deus através de praticar as escrituras, obedecer os mandamentos, mas só essa justiça externa é religiosa. Sabia, Felipe? Acaba sendo religiosidade. Acaba que você veste um terno bonito, não que nem eu, coitado, comprei uma camisa esquisita. Você veste um terno bonito, porque você tem que ir para a igreja com a capa do Batman, para você se sentir um homem ungido, uma mulher ungida. Nada contra, acho ótimo, mas isso não te faz ser mais ungido ou menos ungido, amém? Amém? Aliás, no Rio de Janeiro você passa um calorão ainda e transpira um monte, mas não é a prática externa. Então, se eu só me preocupo em servir o próximo, eu mostrar que eu estou servindo, são atitudes religiosas, porque no final das contas isso é muito importante, mas não é um fim em si mesmo, é uma parte. Os fariseus, então, eles tinham uma série de atitudes de acordo com os mandamentos, mas faltava uma coisa, faltava a parte interna dessa justiça. A parte interna dessa justiça é a busca pela santidade, é o tempo que você, a intimidade que você gasta com o Senhor, é aquela santidade que você consagra a sua vida internamente, onde ninguém está vendo. Sabe quando você toma aquela atitude, quando ninguém está olhando, para você se colocar diante do teu Deus de forma santa, sem pecado, separado do mundo, quando ninguém está vendo, é só você e Deus. Aqueles pensamentos,
aqueles olhares, aquelas palavras. Então é externo quando se manifesta. Você é importante. Então você vai ajudar os pobres, você vai servir o seu irmão, você vai. Agora é interno quando você busca essa santidade do Senhor. E olha só o que a palavra de Deus fala. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, é a pureza. Então, o teu Deus está falando o seguinte para você hoje: não adianta fazer meta se você não se alinhar com a palavra do teu Deus, com a vontade do teu Deus, vai ser em vão. Para você fazer isso, você precisa então buscar o quê? Em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Mas você precisa praticar o que a palavra diz, é a sua justiça. E você precisa praticar com suas ações e com uma busca por santidade. Sabe por quê? Porque para você buscar aquilo que o Senhor teu Deus tem para você esse ano, você precisa escutar Ele, não é? Sim? Não adianta só chegar e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ah, tá bom, vou jogar videogame. Não adianta. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu vou ler a palavra. Eu vou conversar com meus irmãos, eu vou fazer um soak, eu vou deixar o Senhor falar comigo. Quando você tem o seu coração puro, quando você está disposto a consagrar a sua vida para o teu Deus, os seus olhos espirituais se abrem. É o que Jesus Cristo te fala aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o que acontece para a gente viver então essa verdade do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, é que a gente precisa praticar a palavra de Deus externamente, mas também internamente, para a gente ouvir aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem para a gente, para 2024. E aí você vai falar: pô, Bruno, mas como assim? Não estou entendendo. Quer dizer que eu só vou escutar a Deus, só vou ver a Deus se eu for santo? Mas tá difícil, né, ser santo, né? Convenhamos, né? Tá difícil, né? Todos nós aqui estamos lutando para isso, não é? Amém? Né? Somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Estamos nessa luta. Mas entenda o que eu quero dizer. Se você permite que os seus olhos sejam direcionados para aquilo que não vem de Deus, olha só, se você permite que os seus pensamentos sejam direcionados para aquilo que não vem de Deus, se você permite que as suas palavras sejam direcionadas, cada vez vai ser mais difícil você identificar a Deus naquela situação. Vou te dar um exemplo. Se você só vê porcaria, vai ser muito difícil você ver o agir de Deus na sua vida. Se você só reclama, sai da sua boca, vai ser muito difícil você ver aquilo que Deus está fazendo, porque você está enfatizando aquilo que Deus não está fazendo. Se os seus pensamentos são todos voltados para o que é mal, enquanto a palavra de Deus nos diz para você direcionar o pensamento para tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvor, o que você vai pensar e o que vai se manifestar, porque assim como o homem é na sua alma, assim ele é, amém? Provérbios, é isso. Então, para que a gente possa ver a Deus, a gente precisa limpar o nosso coração, e às vezes o Senhor vai falar com a gente simplesmente através de uma atitude boba. Eu estar com a minha filha na praia, entrando na água, porque o teu coração está buscando se conectar com aquilo que vem do alto. E Ele vai falar com a gente, às vezes, através de uma música. Às vezes Ele vai falar com a gente através de um irmão, do vento. Sei lá, meu irmão. Deus é o que? Absoluto. Amém? Mas a gente precisa limpar o nosso coração para a gente entender aquilo que Ele quer falar para a gente. Senão a gente não vai entender nada. Por quê? Porque está cheio de porcaria na frente daquilo que Ele quer falar para a gente. Então, para que esse ano de 2024 seja diferente em nossas vidas, a gente vai buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a gente vai buscar a sua justiça. Qual é a justiça? É agir e é
a justiça de santificar. É uma justiça para fora, para fazer cumprir os mandamentos do Senhor externamente e internamente, santificando o nosso coração. Assim, a gente vai conseguir, então, limpar os nossos corações e ouvir o que o Senhor tem, o direcionamento que o nosso Deus tem para nossas vidas. Ser limpo de coração é direcionar os nossos olhos, ouvidos, pensamentos e coração para tudo que vem de Deus. E se eu direcionar os meus olhos, ouvidos e pensamentos para aquilo que me afasta de Deus, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Muito bem, alinhamento. A pureza de coração, santidade, ela vai alinhando a minha vontade. Olha que coisa incrível. Conforme eu vou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou praticando a sua justiça interna e externamente, a minha vontade vai sendo alinhada à vontade de Deus, vai se alinhando à vontade de Deus, normalmente. Olha só o que acontece. Meus irmãos, vocês conhecem missionários? Me lembro do irmão que veio para cá, e ele estava me contando, ele era missionário no Iraque, e ele me contava, mas Bruno, lá é assim, assim, assado. Ele me contava os seus testemunhos, e eu ali, caramba, quanto sacrifício esse irmão vive lá no Iraque. E eu perguntei assim, poxa, meu irmão, graças a Deus você já está no Brasil. Ele, graças a Deus nada, Bruno, estou querendo voltar. Olha só, você consegue entender isso, Marco? O cara estava vivendo uma vida de sacrifícios, de muitas dificuldades, de provações lá no Iraque, um país onde existe perseguição muito maior do que a que a gente vivencia hoje aqui no Brasil, muito maior que a perseguição de vida. Bem, está acontecendo aqui também, mas lá já sem dúvida nenhuma, por enquanto ainda muito maior. E eu ali assustado, eu falei assim, poxa meu irmão, ainda bem que você está aqui junto com a sua família, com a sua igreja. Ele, não, eu quero voltar. Por quê? Porque o cara está tão alinhado à vontade de Deus, que aqueles desafios para ele, na verdade, fazem parte de um propósito muito maior. E ele se sente bem, e ele se sente completo, vivenciando aquela verdade, a verdade de Deus. A vontade dele se alinhou à vontade do Senhor, mesmo com todos os desafios que ela se propõe. Então você vai ver pessoas então ansiando por saírem em missões em lugares super perigosos, difíceis. Mas por quê? Porque estão com a vontade alinhada à vontade de Deus. Você percebe que a sua vontade se alinha à vontade de Deus quando você anseia estar na igreja. Você anseia em ter o seu tempo devocional com Deus. Meus irmãos, quando aquele teu tempo devocional, que eu sei que você tira todo dia, ele é um manancial na tua vida, significa que a tua vontade está alinhada com o Senhor. Quando você está chegando o momento de você encontrar com teus irmãos na igreja, e a igreja não é um fim, a igreja é um meio, é uma congregação, somos uma família, onde um vai exortar o outro, e o Senhor vai falar muito hoje aqui ainda. Quando teu coração arde, ao invés de falar assim, ai que chato, hora de ir na igreja, ninguém fez isso aqui nunca, né? Tenho certeza. A tua vontade está alinhando com a de Deus. E isso começa a acontecer na sua área profissional, na sua área acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Essa busca pelo reino de Deus em primeiro lugar e pela justiça externa e interna do Senhor, santidade, vai alinhando naturalmente a sua vontade com Deus. Então, quando a gente chega num momento como esse, de buscar o Senhor, e falar, Senhor, quais são as minhas metas para 2024, 25, 26, 27, 49 mil, o Senhor vai te responder, e Ele vai responder com clareza, porque você não tem mais porcaria na frente que te atrapalha de ver, porcaria na frente que te atrapalha de escutar. Ele te vai responder com clareza, e não vai ser uma grande surpresa para você. Por quê? Porque o seu coração já está alinhado com a vontade dEle. Vai ser, era isso. Claro que era isso.
Faz todo sentido. Concluindo então, meus irmãos, vocês acharam que eu ia até meia-noite hoje, né? Se eu buscar intencionalmente e direcionar as minhas ações, justiça externa, direcionar o meu coração, justiça interna, santidade, para aquilo que vem de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Então, Mateus 6, 31 a 33, ou melhor, o 33 é assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a prática, a santidade, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, a gente tem uma máxima na escola de negócios que aí Deus paga pelo que Ele encomenda. Então, não é para a sua vida, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, está repreendido, dar murro em ponto de faca, bater com onda, bater na tua cabeça. Você agora é um homem, uma mulher, que está debaixo da vontade do Senhor, e Ele paga pelo que Ele encomenda. Se Ele encomendou para a sua vida acadêmica que você faça um curso que pode parecer muito difícil, Ele paga pelo que Ele encomenda, Ele vai te ajudar. Se Ele encomendou que você trabalhasse no ministério em qualquer área do corpo de Cristo, Ele paga pelo que Ele encomenda, e vai dar certo, vai funcionar. Não estou falando que vai ser fácil, porque Jesus falou que no mundo a gente teria o quê? Aflições. Mas eu estou falando que você tenha um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo já por você. Então, todas essas metas, elas estarão sendo garantidas pela palavra do teu Deus. Ele já venceu. Então, se a gente quiser terminar 2024 ticando todas as metas que a gente colocou lá no nosso caderninho, no nosso quadro, antes de escrever essas metas para 2024, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Quem quer se alinhar com Jesus Cristo essa noite? E tem uns que não querem. Não, é melhor não. Tá bom assim. A meta sim, meta não. Tique sim, tique não. Nada disso.